Fala pessoal, uma ajuda para quem quer fazer animações aqui no Unity usando Sprite Sheets. Primeiro ponto, meu projeto eu criei agora, então a gente vai começar totalmente do zero. Então, qual que é o nosso primeiro passo para começar essa animação aqui? Fazer a importação das nossas imagens, tá? Então, eu já deixei separado aqui duas imagens, tá? De um personagem representando uma animação de caminhada nesse walk, tá? E outra imagem representando um ataque desse mesmo personagem. Para a gente fazer essa importação, super simples. Clica nas imagens, segura, arrasta e traz aqui para dentro. Beleza? As duas imagens já estão aqui. Primeiro ponto, a gente não consegue trabalhar a animação simplesmente selecionando a imagem e arrastando para cá. Esse ponto é bem importante eu falar para vocês. Essa aula aqui é continuação de uma outra aula que eu dei anteriormente, tá? Então, uma aula chamada Animação 2D no Unity com sequência de imagens, tá? Para quem não viu, eu vou deixar na descrição do vídeo essa aula, porque é um complemento, tá? Uma continuação. Então, algumas coisas que a gente abordou lá, a gente vai acabar não abordando aqui, tá? Então, se você tem dúvidas, né? Se você está começando agora, é bem interessante você primeiro ver aquela aula e logo na sequência ver essa daqui, tá? Então, fica a dica aí que eu vou deixar aqui também no cardzinho para vocês verem. Então, o que a gente tem que fazer aqui para a gente trabalhar essa animação quando a gente tem um sprite sheet, né? Quando a gente tem várias imagens numa imagem só. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Deixa eu deletar essa imagem aqui do nosso editor. Eu vou clicar aqui dentro do walk, tá? A gente vai trabalhar primeiro com walk, depois a gente trabalha com ataque. A gente precisa falar para o Unity que isso não é uma imagem só. Isso são múltiplas imagens dentro de uma só. Então, a gente mudou aqui de Sprite Mode de Single para Multiple, tá? E logo abaixo a gente vai confirmar dando Apply. Só fazer isso não é o suficiente. Se a gente clicar aqui, ó, ele vai continuar sendo uma única imagem. A gente precisa agora recortar essas imagens, tá? Para a gente fazer isso, a gente clica aqui no Sprite Editor, tá? Vai abrir essa janela. No canto superior esquerdo, aqui em cima, onde está a setinha, a gente vai ter vários tipos de edições, mas a edição que a gente quer em específico é o Sprite Editor. Então, se não tiver aqui para vocês, clica dentro do Sprite Editor. Logo do lado direito, a gente tem um menu chamado de Slice. Esse Slice, a gente vai ensinar o Unity como recortar nossa imagem, tá? Ele já deixa disponível pra gente 4 tipos de recortes, tá? Que a gente pode fazer. O automático, tá? Se a gente apertar aqui em automático e dar um Slice, ele vai fazer um recorte mais ajustável possível com os pixels que ele enxerga. Então, assim, ele vai ignorar toda a transparência da nossa imagem e vai tentar fazer o recorte mais justo possível aqui com o nosso personagem. Esse cara aqui, ele é interessante, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode acontecer da nossa animação ficar bugada, porque nesse caso aqui não muito, mas aqui ó, se a gente comparar, esse recorte, o tamanho do recorte que ele fez para essa imagem, não necessariamente é o mesmo tamanho de recorte para essa imagem aqui, tá? Se a gente tiver duas imagens com tamanhos de recortes diferentes, e a gente não ajustar de forma manual, pode acontecer que uma animação fique um pouquinho para a direita e outro pouquinho para a esquerda. Eu vou falar sobre como ajustar esses pequenos bugs nesse recorte automático numa próxima aula. Mas é importante vocês saberem, se vocês colocarem no tipo automático, dar um slice, der um apply, e quando você animar você vê algum tipo de bug, é por causa disso, tá? É porque uma imagem não está com o mesmo tamanho da outra. Mas para corrigir isso de forma fácil, a gente pode usar outros tipos de recorte. Por exemplo, com o tamanho do cell size, né? Que a gente pode falar para o Unity qual que é o tamanho do recorte da nossa imagem. Aqui, ó, eu já deixei certinho qual que é o tamanho dessa imagem, né? Para ficar recortado. Mas, por exemplo, eu posso mudar aqui, ó, em X e falar que ele tem 200 de largura. E posso falar aqui que em Y ele tem 100 de altura. Então ele vai fazer o que? 1, 2, 3, 4, 5 recortes em linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai fazer 40 recortes, né? Como se fosse 40 imagens.
E não é isso que a gente quer, né? A gente tem 6 imagens aqui, então a gente teria que deixar, né, certinho, ensinar para ele certinho como que é o nosso recorte, tá? Que é um aqui, outro aqui, outro aqui. Outro tipo de recorte é pelo tamanho do cell count, né? Que basicamente a gente vai falar para ele quantas colunas a gente tem e quantas linhas a gente tem. Então, C de columns, R de rows, tá? Então aqui a gente pode falar quantas colunas a gente tem. Por exemplo, eu posso falar que a gente tem 4 colunas e a gente tem, por exemplo, 5 linhas. O que não é verdade, né? A gente tem 2 colunas aqui, né? E 3 linhas. Então eu posso colocar aqui 2 colunas e posso colocar 3 linhas e a gente tem certinho um recorte. E o último método é o Isometric Grid. Esse cara é quando a gente vai trabalhar com imagens isométricas, tá? Como no nosso caso, então eu não vou entrar muito aqui nos detalhes, mas se você está trabalhando num jogo isométrico e precisa fazer esses recortes isométricos, é aqui que a gente vai fazer, tá? Nesse tipo. Para mim, o tipo que vai funcionar muito bem é o Grid by Cell Count, onde eu vou falar quantas colunas a gente tem e quantas linhas. Então ele vai deixar bem ajustado. Então, lembra aquele problema no Automatic, onde ele faz um ajuste bem rente? Então, os recortes vão ficar de forma não igualitária, né? Um recorte vai estar de um tamanho, outro de outro, e pode dar um problema. Se eu coloco aqui em Cell Count, eu vou falar quantas colunas e quantas linhas. Então, o recorte vai ser igual. Então, essa imagem, o tamanho dessa imagem é o mesmo tamanho dessa, que é o mesmo tamanho dessa, que é o mesmo tamanho dessa. Então, não vou ter problema, tá? Então, vou dar um slice, tá? Eu vou precisar vir aqui e dar um apply, tá bom? Quando eu dou um apply, ele vai aparecer esse menuzinho aqui na direita, onde a gente pode continuar editando. Então, quando a gente fez o recorte, ó, a gente já pode trabalhar com imagens de forma independente. A primeira edição que a gente pode fazer é alterar o nome. Esse nome aqui, ele deu já de forma automática, tá? Ele pegou o nome do meu arquivo original, que é o walk, tá? E só concatenou com um numeral. Então, o walk underline 0, o walk underline 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A gente pode mudar a posição também, né, desse recorte em X, em Y, mudar a largura do recorte, a altura do recorte, a borda do recorte, o pivô e a unidade do pivô. Esses carinhas de pivô, eu vou falar mais sobre ele em uma outra aula, tá? Mas por enquanto, um pivô no centro, que é essa bolinha aqui, já ajuda a gente, tá? Ele já deixa certinho do jeito que a gente quer. Como eu não quero usar essa alteração que eu fiz nessa imagem, eu posso dar um revert aqui e ele volta para o jeito que estava, tá? Então, recortadas as imagens, eu já posso fechar aqui, tá? Essa janela do Sprite Editor. Uma vez que eu fiz o recorte no Sprite Editor, eu agora preciso confirmar as alterações que eu fiz nessa imagem, né? Que no caso são os recortes, então eu preciso clicar em Apply. Uma vez que eu fiz isso, se eu clico aqui nessa setinha, né? Nesse playzinho pro lado, vocês vão ver que já aparecem essas imagens aqui, ó. Se eu colocar aqui em ataque, não aparece. Então assim, se eu arrastar o ataque para cima, ó, o Unity entende que o ataque é uma imagem só, tá? Não é isso que a gente quer. Mas se eu clico e arrasto, por exemplo, o walk 0, ele já entende que são imagens diferentes. Então eu consigo trabalhar de forma independente cada imagem dentro dessa única imagem aqui. Então é basicamente isso. Já está pronto para a gente fazer nossa animação, tá? Então assim, quem quer saber mais, né, sobre o Animator, o Animation que a gente vai trabalhar agora, lembra que tem um link aqui embaixo, tá, na descrição, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Animator e Animation, mas basicamente esse passo é super simples. A gente seleciona a primeira imagem, seleciona a última imagem, arrasta para dentro aqui da nossa view, né, da nossa cena, e automaticamente vai aparecer esse menu para a gente criar uma nova animação. Então, para essa animação eu vou chamar de Walk, né, que é essa representação, dou um salvar e ele já vai criar esses dois ícones aqui, né, o ícone do animador, então ele já criou um animador aqui pra gente bonitinho, e vai criar esse ícone aqui chamado de Walk, tá, que representa a nossa animação. E ele já colocou as sequências de imagens certinho aqui pra gente. Então, se a gente clicar aqui no nosso Game Object, que ele já deixou aqui, já colocou um componente com o nosso animador e der play, nossa imagem já está funcionando, já está caminhando.
Eu vou desligar aqui o nosso grid, tá? Pra gente poder ver. Vou dar um zoom, tá? Então, nossa animação já está funcionando. Agora, para a gente fazer a animação atacando, também é super simples. A gente vai fazer os mesmos passos, tá? Então, clico aqui no ataque, mudo o Sprite Mode para o múltiplo, venho aqui embaixo, dou uma confirmação para mudar para cá, clico no Sprite Editor. No Sprite Editor, eu vou colocar em Slice lá no Grid by Cell Count. Como a imagem é bem semelhante à outra, então aqui já funciona, tá? Então eu tenho 2 colunas e 3 linhas, tá? Do personagem atacando. Vocês podem usar os outros tipos, né? Conforme a necessidade de vocês. Mas a gente precisa clicar em Slice, tá? Uma vez que a gente clicou em Slice, a gente pode dar um Apply. A gente tem a opção de editar, tá? Então eu não quero editar, para mim já tá o suficiente. Uma vez que eu fiz os recortes, fecho a janela, volto aqui embaixo e preciso confirmar essa alteração. Então eu clico aqui em Apply. Pronto, agora eu posso selecionar aqui minha imagem de ataque, clicar aqui no playzinho, eu vou ter todas as minhas imagens já recortadas. Então seleciono o primeiro, Shift, seleciono o último para selecionar todos, clico, seguro e arrasto não para dentro da minha cena, tá? Isso é bem importante, mas para dentro do meu Game Object, porque se eu clicar aqui dentro da minha cena, eu vou criar uma nova animação com um novo Animator, com um novo Game Object. Na verdade eu não quero fazer isso, eu quero que o meu Game Object que já existe transite entre animação de caminhada e de ataque, tá? Então vou colocar aqui o nome da minha animação de ataque, vou clicar em salvar, ele vai criar somente um íconezinho de animação de ataque. Se eu vim aqui no nosso animador, ele já vai criar um estado de ataque para mim, tá? Ele só não colocou uma transição, mas depois a gente pode fazer isso programaticamente, tá? Vou trazer como a gente fazer uma alteração programaticamente em uma outra aula, tá? Mas por enquanto, isso aqui pra gente já basta. Se eu colocar aqui na nossa abinha de animação, eu já vou ter o walk e já vou ter o ataque, tá? Então, se eu der um play, eu já posso ver o meu personagem caminhando e o meu personagem atacando, tá? Então, assim, minhas considerações finais. É importante dizer que eu acabei de falar, né? Se eu selecionar o primeiro e selecionar o último e trazer aqui para dentro da minha cena, ele vai criar, vou colocar aqui o nome dessa animação de teste só pra gente ver o que acontece, tá? Vou colocar em salvar, ele vai criar um novo Game Object, tá? Com o nome de ataque 0, porque ele pegou aqui minha primeira imagem. Ele vai criar um novo Animator, tá? Com ataque 0, então ele só vai ter o teste e vai criar uma nova animação. Então assim, vai fazer uma grande de uma confusão, tá? E não é isso que a gente não quer um novo Game Object, a gente não quer 2 personagens diferentes, a gente não quer um novo Animator, uma nova animação, tá? Então eu vou deletar aqui, é importante avisar, eu vou deletar aqui esses 2 ícones, eu vou deletar esse Game Object que eu acabei de criar, então só o original que a gente fez. Então quando vocês forem adicionar novas animações, então você seleciona o primeiro, Shift seleciona o último para selecionar todos, clique e arrasta para dentro do seu Game Object, tá? Isso é bem importante. Outra coisa, pode acontecer também que vocês tenham sprite sheets com todas as suas animações dentro do mesmo sprite sheet, tá? Então assim, aqui eu tenho 2 sprite sheets, um que representa a caminhada e outro que representa o ataque. Pode acontecer que vocês tenham um único sprite sheet que já tem a caminhada e o ataque aqui dentro. Quando vocês forem selecionar, vocês não precisam selecionar todas as imagens dentro do sprite sheet, vocês podem selecionar só as que vocês querem. Então, por exemplo, a caminhada poderia representar só esses 3. Selecionaria só esses 3 e arrastaria aqui para dentro, tá? E depois vocês selecionariam o resto e arrastaria aqui para dentro. Então, pode acontecer essa situação também. Se vocês ficaram ainda com dúvidas, né? Vou me repetir de novo, sobre Animator, sobre Animation, mais ou menos, vocês podem voltar naquela aula anterior que eu já dei, eu falo um pouquinho mais sobre cada uma dessas 2 abinhas, tá? Mas a única diferença entre uma animação com sequência de imagens e com sprite sheet é que primeiro a gente precisa ensinar para o Unity que essa imagem aqui, na verdade, são múltiplas imagens, né? Modificando aqui no Sprite Mode, e depois a gente precisa vir no Sprite Editor e recortar essas imagens para que a gente tenha uma sequência de imagens, tá? Depois eu também vou trazer uma aula da importância da gente usar um Sprite Sheet,
ao invés de usar uma sequência de imagens, qual que é o mais performático, qual que é a melhor opção, por que, que a gente usa um e por que, que a gente não usa outro. Mas para essa aula era só falando sobre animação com o Sprite Sheet. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!